canal Examinando as Escrituras, os melhores cortes do Evangelho. Se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo e nos siga nas redes sociais. Olá, querido amigo, olá, querida amiga, seja muito bem-vindo ao programa Primeiro Deus. Que bom que você tem separado essa primeira hora do dia para estar com a gente, aprendendo mais sobre saúde, sobre espiritualidade e sobre as lindas histórias que a Bíblia tem a nos ensinar. Nesta semana, estamos aprendendo sobre os encontros de Cristo. Hoje vamos estudar mais um encontro. É o encontro do ladrão na cruz. Vamos tirar lições espirituais preciosas para a nossa vida. Por isso você é muito bem-vindo. Chegamos agora ao nosso quadro sobre o momento da saúde aqui no programa Primeiro Deus. E a gente convida você para o nosso desjejum, para o nosso café da manhã, todos os dias. E nesse café da manhã a gente traz muitas instruções para ajudar você a ter boa saúde. Lembre-se, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E Deus quer que você tenha boa saúde para que Ele possa habitar no seu coração. Essa semana vamos ter a alegria de receber aqui a doutora Fabiana Mai Bandeira. Tudo bem, doutora Fabiana? Muito prazer em estar aqui com você hoje. Quer dizer então que você é manezinha da ilha? Manezinha da ilha de Florianópolis, Santa Catarina. Olha, que alegria poder ter você. Olha, eu queria apresentar para vocês a nossa convidada. Ela é médica especialista em psiquiatria, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, especialista em medicina interna, especialista e professora de pós-graduação de medicina legal e tantas outras coisas. Foram 6 anos de medicina, 2 anos de clínica geral, para ser especialista também, 2 anos de psiquiatria e 2 anos de medicina legal. Por quê? Porque a medicina é legal? É para isso que a gente estuda medicina legal? Então, toda a medicina é uma área muito interessante, né? E a busca da especialização é sempre para a gente poder oferecer o melhor para cada pessoa. Ok. Medicina legal tem a ver com processos também da justiça, não é isso? Então, a medicina legal é uma área relativamente nova e ela busca auxiliar o juiz e auxiliar os profissionais do direito a esclarecer determinadas situações na área da medicina. Então, quando tem um processo onde existe uma dúvida sobre determinada questão e que envolve a medicina, um médico legal, especialista em medicina legal, atua para auxiliar nesse esclarecimento. Olha aí, como é bom saber de todas essas informações, né? Mas essa semana, a doutora Fabiana vai estar conosco, nós queremos aproveitar, né, a sua especialidade em psiquiatria para nos ajudar a entender um pouquinho mais de nós mesmos, né? Da nossa mente, de nossos comportamentos, etc. E eu queria começar fazendo a seguinte pergunta: o que faz um psiquiatra e quem deve buscar um psiquiatra? Então, o psiquiatra é um médico especialista em medicina, né, em psiquiatria, mas ele atua muito na prevenção do tratamento, do acompanhamento e diagnóstico de todas as situações que levam ao sofrimento psíquico e o sofrimento mental. Então, quem que deve buscar o médico psiquiatra? Aquela pessoa que está passando por uma situação na vida onde está acontecendo algum desequilíbrio emocional, de comportamento, né, de sono, de alimentação, e que esse desequilíbrio ele não melhora ao longo do tempo e ele começa a prejudicar o dia a dia dessa pessoa. Então, às vezes, no ambiente familiar, a gente escuta uma queixa de que a pessoa está muito irritada, que ela não está conseguindo dar atenção para a família, para os filhos. No ambiente de trabalho, a pessoa não está rendendo, ela está tendo sintomas de ansiedade, de palpitação, a memória ela não está adequada, né? No ambiente social, ela não está conseguindo ir em determinados lugares. E esses sintomas, eles não passam. A gente sabe que ao longo da vida a gente tem situações, né, que vão acontecendo e que a gente vai se ajustando. Mas quando não passa, a busca pela tratamento com o psiquiatra, ele vai trazer um conjunto de situações que visa melhorar e voltar a pessoa a ser o que ela era antes. Muitas pessoas confundem, eu tenho essa dúvida também, né? A diferença do trabalho do psiquiatra e do psicólogo. Como é que a gente pode fazer essa diferenciação? Então, são 2 formações diferentes. Então, o psicólogo, ele tem uma faculdade que visa o conhecimento de toda a psique humana,
mas o enfoque principal é nas terapias, é no desenvolvimento das terapias. E o médico psiquiatra, ele tem a possibilidade de tanto identificar e diagnosticar, quanto realizar um tratamento medicamentoso, né? Direcionado para aquela situação que a pessoa está vivendo, mas também de fazer uma análise clínica de todo o indivíduo, porque hoje em dia a gente não olha uma parte, né? A gente nunca deveria olhar uma parte, a gente sempre vai olhar o todo. Então a diferença básica das duas profissões é essa, né? Os dois vão auxiliar e vão trabalhar em conjunto, inclusive, mas um tem a possibilidade de usar medicamentos e outros tipos de tratamento que só o médico pode prescrever. E como é uma consulta com um psiquiatra? Então, é muito importante a gente conversar sobre isso. Por quê? Porque muitas pessoas ao longo da vida, elas vão tendo dificuldades e elas mesmas identificam uma necessidade de consultar com um psiquiatra. Mas a gente sabe que, historicamente, existe um preconceito, né? Existe um estigma ainda hoje, que é muito trabalhado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, contra o estigma das pessoas que apresentam em determinado momento alguma necessidade de tratamento de algum transtorno mental. E o que é importante as pessoas entenderem é que a consulta com o psiquiatra, ela segue o mesmo princípio de outras consultas. Quando a gente consulta com um médico, porque a gente está com asma, a gente busca um tratamento, a gente conversa sobre aquele problema e a gente tenta uma solução, né, uma melhora daquele problema. O psiquiatra é a mesma coisa. A pessoa vai buscar o tratamento, vai trazer as questões que são importantes para ela naquele momento, vai ser conversado sobre essas questões, a gente vai conversar um pouquinho sobre a vida dessa pessoa, sobre as doenças que ela já teve, sobre outras condições que ela ainda tem, né? Tem pessoas que têm problemas de tireoide, por exemplo, que é uma glândula que se situa aqui e que dá o ritmo do corpo da gente, que quando ela está desregulada, ela pode causar ansiedade, ela pode causar falta de energia. Então, tem outras condições no corpo que também levam a sintomas emocionais, né? E nessa consulta vai ser também, geralmente solicitado num primeiro momento, exames clínicos de laboratório, para a gente ver se a vitamina D está baixa. Hoje em dia a gente sabe que uma vitamina D baixa causa mais sintomas de depressão. Olha. E nesses casos, a gente vai, além de dar um enfoque no tratamento, regular as vitaminas, entender um pouquinho sobre o sono. Em determinadas populações, a gente vai prestar atenção se é uma pessoa de mais idade, tem alguma alteração de memória, é uma primeira vez que está acontecendo aquele quadro, teve uma mudança de comportamento, e daí nós vamos direcionar para exames de imagem. Então, a gente vai pedir ressonância, a gente vai pedir tomografia. Então, é importante a gente conversar sobre isso e reduzir o preconceito e reduzir o estigma, porque é natural que ao longo da vida a gente veja o cérebro como um órgão. E se acontece alguma coisa que a gente entra em certo desequilíbrio e não consegue se regular sozinho, a busca pela consulta só visa aquela melhora. Okay. Então, essa visão mais simplista e não tão, né, antigamente as pessoas falavam, nossa, mas vai procurar um psiquiatra porque não está bem, né? Lá atrás não existiam opções de tratamento e também as pessoas demoravam muito para buscar o tratamento, porque não se conversava sobre isso, né? Se escondia quando alguém não estava bem, quando alguém estava deprimido, as pessoas morriam de depressão. E ao longo do tempo a gente foi vendo que isso também é uma questão fisiológica, orgânica, está ali no cérebro, que é um órgão que precisa de atenção. Olha aí, como é bom saber essas informações, até porque a gente entende então que todo mundo em algum momento da vida precisa passar por um psiquiatra, né? Que bom, vai ser muito bom ter a minha amiga Fabiana. É isso, Fabiana Mai Bandeira aqui essa semana. Ela volta amanhã, ela vai estar a semana todinha com a gente, trazendo aí esses conselhos e orientações importantes. Vamos tratar de vários temas essa semana e você não pode perder. Muito obrigado, doutora, e amanhã a gente continua, né, a nossa conversa. Agora então vamos para o momento da oração intercessora com os nossos pastores. Obrigado, pastor Arilton.
Obrigado, doutora Fabiana, por essas noções importantes de saúde que vocês nos deixaram hoje. Durante toda essa semana eu também vou estar com vocês para orarmos juntos, conversarmos um pouco sobre alguns textos bíblicos que falam da oração, trazer algumas noções sobre a importância da oração no nosso dia a dia, na nossa vida. E você pode fazer o seu pedido de oração de maneira especial através dos nossos canais que aparecem aí na tela. Você pode ir lá no Instagram, por exemplo, deixar o seu pedido de oração, como alguns fizeram, e nós vamos ler hoje aqui. É verdade que nós não podemos ler todos os pedidos de oração de todas as pessoas que nos pedem, mas saiba que os pastores estão orando por todos vocês para que Deus opere os milagres que vocês estão buscando em vossa vida. Por exemplo, a Carla Mombach, ela pede: Pastor Arilton, muito bom dia. Bom dia também à sua equipe. É uma bênção o seu programa. Compartilho sempre no meu status no WhatsApp sobre o programa Primeiro Deus. Hoje, eu quero pedir oração pela minha vida espiritual, a do meu filho Isaac, do meu filho Charles e do meu esposo Luiz Antônio. Há 6 meses sou adventista, mas somente há 1 ano me tornei de fato uma cristã. Em nome da Carla Mombach, eu quero orar por todas as famílias cristãs, para que todos experimentem essa conversão diária, essa transformação diária, para que a nossa família esteja unida em Cristo. A Marilise Tamires diz assim: Pastor, por favor, ore por minha bebê de 2 meses. Estamos passando por uma fase muito difícil. Eu sou de Minas Gerais. Marilise, eu sei que você está passando porque tivemos 2 crianças em casa. Os primeiros meses são desafiadores. Você dorme pouco, acorda muito. A criança agora com 2 meses é uma fase em que ela tem cólicas. Vamos orar para que Deus dê a você sabedoria, adaptabilidade, resiliência para você lidar bem com esse momento aí e o seu filhinho ficar bem também. A Ceissa Barbosa, ela diz: bom dia, pastor. Bom dia, equipe. Eu peço oração pelo meu esposo. Ele está afastado da igreja. Por mim e meus filhos, que possamos permanecer firmes nos caminhos do Senhor. Ceissa, muito obrigado porque você fez esse humilde pedido de oração. Eu quero, através do seu pedido, orar também por todas as esposas e esposos cujo cônjuge está afastado da igreja. São Tomás de Aquino diz que a família que ora unida permanece unida. Lar significa lealdade, amor e religião. Quando uma família segue a Jesus junto, essa família é muito abençoada. Há um texto especial que eu gostaria de ler para vocês, que está no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós. A escritora Ellen Goldwhite, no livro O Caminho a Cristo, página 70, ela diz que a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Não que seja necessário a fim de que Deus nos conheça. A oração não faz Deus baixar a nós, mas nos eleva até Ele. Quando nós oramos, Deus ele ouve a nossa oração. E Ele responde das suas 3 maneiras. Sim, não e espera um pouco. Afinal de contas, Ele sabe o que é melhor para nós em qualquer circunstância de nossa vida. Por isso, neste momento, aqui onde eu estou, eu vou dobrar os meus joelhos. Se você, onde você estiver, puder dobrar os seus joelhos, dobre os seus joelhos. Vamos orar, vamos suplicar a Deus pelas famílias, vamos suplicar a Deus pelos filhos, vamos suplicar a Deus pelos enfermos. E eu tenho certeza que no chat agora deve ter muitos pedidos de oração por emprego, por saúde, por família, por viagem, por tantas coisas. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, pode ter certeza que Deus ouve a nossa oração e atende. Convido você, onde você estiver, a ajoelhar. Vamos orar neste momento. Querido Deus e Pai, ajoelhado aqui e ajoelhado onde quer que estiverem os seus filhos, suplicamos a sua bênção em favor de cada pedido que foi feito hoje aí no chat do nosso programa. Estes que foram lidos hoje, para que o Senhor abençoe essas famílias. E todos aqueles, Senhor, cujo pedido não está sendo lido aqui, mas está sendo lido pelos seus anjos e levados como relatos ao céu.
que o Senhor tenha misericórdia de cada um. Visite os lares neste momento e abençoe as famílias, Senhor. Visite os hospitais neste momento e abençoe os enfermos, Senhor. Visite os responsáveis por famílias que nesta manhã vão sair para procurar emprego. Nesta segunda-feira, outros vão começar uma jornada de trabalho. Abençoe a todos aqueles que lutam para conseguir o pão de cada dia para suas famílias. Que o Senhor dê a eles um dia repleto de bênçãos. Que o Senhor nos ensine a cada dia a confiar mais no seu direcionamento. Por favor, Senhor, lá em Minas Gerais tem uma mamãe com um bebezinho novinho, Senhor. Tem compaixão, Senhor. Dá adaptabilidade a esta família. Ah, Senhor, uma esposa pede por seu esposo que está afastado da igreja. Puxa, Senhor, tem misericórdia dela e que esse esposo possa voltar a servir Jesus junto com ela. Uma mãe pede por seus filhos, por seu esposo e agradece pela renovação espiritual que ela experimentou recentemente. Renova também nossa vida espiritual, Senhor. Oramos por todas essas pessoas, por todos os pedidos e suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Palavra de Deus. Todos os dias temos um encontro marcado para estudarmos esse livro. O conselho é nunca sairmos de casa para as nossas atividades diárias sem antes ouvir a voz de Deus através da sua palavra. É muito bom ter a sua companhia. Obrigado, viu, por estar conectado com a gente nesse momento. Estamos no programa Primeiro Deus, ao longo dessas semanas, estudando sobre encontros de Jesus. A cada dia, um novo personagem. Hoje, nós vamos estudar sobre o encontro da cruz. Chegamos ao momento em que Jesus foi crucificado e, ao seu lado, 2 ladrões. Lembra? A tradição atribui a eles como bom e o mau ladrão. Eu não sei se tem ladrão bom, mas assim fala a tradição. Jesus estava ali ao centro, 2 ladrões ao lado, e esse foi o encontro da cruz. Vamos meditar um pouquinho nessa história? Antes, porém, eu e você somos convidados a nunca abrirmos esse livro sem antes orar. E eu queria orar com você agora pedindo a bênção de Deus para o estudo que nós vamos ter. Ora comigo. Pai Celeste, muito obrigado pelo grande privilégio que temos de nos reunir mais uma vez para estudarmos o Teu livro sagrado. Queremos abri-lo e lê-lo. E nós queremos convidar também ao Deus Espírito Santo que esteja conosco agora. O Senhor prometeu que quando Ele viesse, Ele nos levaria a toda a verdade. Queremos compreender as verdades que o Teu livro nos ensina. Por isso, abra nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bom ter a sua companhia para mais uma história. Chegamos a mais um encontro e hoje vamos aprender sobre o encontro da cruz. E o texto separado para hoje está aqui em Lucas, no capítulo 23. Eu queria começar com o verso 33, depois eu irei para o verso 39 até o 43. Lucas 23, 33 diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Agora, a partir do verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembre-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Esta é uma das cenas mais extraordinárias descritas no Evangelho.
Estamos no momento final da vida de Jesus. Falamos do momento da sua crucifixão. Ao pensarmos hoje um pouco a respeito do evento cruz, o nosso coração se enternece diante de tanto amor manifestado nesse ato, no ato de Deus se entregar para morrer em nosso lugar. Você vai se lembrar que Cristo foi crucificado numa sexta-feira. De acordo com o Evangelho, Jesus foi crucificado às 9 da manhã. Ao meio-dia, houve trevas sobre a terra. As trevas duraram até às 3 da tarde. E às 3 da tarde, Jesus morre. Você percebe que há todo um cumprimento simbólico de tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento? Na realidade, Cristo ele é o cumprimento de toda a tipologia do santuário e das ofertas do Antigo Testamento. E lá em Israel, quando o santuário foi construído por Moisés, haviam 2 sacrifícios diários. Um cordeiro morria às 9 da manhã e um outro cordeiro morria às 3 da tarde. Esses 2 cordeiros, chamados de sacrifício contínuo, eles apontavam para o momento da cruz, para o momento em que Jesus daria a sua vida por todos nós. Nas palavras do profeta Isaías, lá no capítulo 53, que é um capítulo messiânico, Isaías descreve de que Jesus seria levado ao matadouro e como ovelha muda ele não abriria a sua boca. Isaías descreve que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em outras palavras, foi o sofrimento de Cristo, foi a sua morte, foi as suas feridas que trazem para nós esperança de salvação e vida eterna. Agora, nesta sexta-feira, por ocasião da Páscoa, Jesus é crucificado cumprindo a tipologia do santuário. Na hora em que o cordeiro matutino morria, às 9 da manhã, Cristo estava sendo crucificado. Na hora em que o cordeiro vespertino era sacrificado, 3 da tarde, Cristo estava dando o seu último suspiro na cruz do Calvário. E ali, Cristo morre, cumprindo toda a tipologia do santuário. Mas eu queria chamar a sua atenção hoje para os momentos antes da sua morte. Estas 6 horas que Jesus passou na cruz crucificado. Você vai se lembrar, e nós estudamos já aqui, o momento em que Simão Cirineu ajuda Cristo a carregar a cruz até o Calvário. E quando eles chegam lá no Calvário, Cristo então é colocado sobre aquela rude cruz, suas mãos e pés são traspassados, depois a cruz é erguida e solta numa cova preparada para ela. É claro que essa cruz, ao atingir o fundo da cova, o corpo de Cristo pendeu sobre a cruz e isso provocou uma dor insuportável. Cristo estava ali, como Cordeiro de Deus, dando sua vida por todos nós. Ele estava morrendo a nossa morte. Porque a palavra de Deus ensina que o salário do pecado é a morte. Nós pecamos, ele nunca pecou. Ele não merecia aquela morte. Aquela morte era nossa. Você entende, amigo? Amiga, você entende o que está acontecendo na cruz? Jesus está pagando o preço do nosso pecado. Ele está morrendo a nossa morte. Paulo ensina que o salário do pecado é a morte. Quem peca tem que morrer, mas ele nunca pecou, ele não merecia a morte. Essa é a estranha obra do Evangelho. O justo morre para que o pecador viva. Cristo ele foi tratado como nós merecíamos, para que nós recebêssemos o tratamento que ele tinha direito. Ele foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que nós fôssemos justificados pela sua justiça, na qual nós não tínhamos parte. Ele sofreu a morte que nos cabia para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. É o Cordeiro Imaculado de Deus que está dando sua vida sobre a cruz. Como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, ele foi crucificado para perdoar o seu pecado.
Ele morreu para que você não morresse eternamente. Maravilhosa obra de Deus. Esta é a obra do Evangelho. Na cruz de Cristo, a esperança de perdão e vida eterna para todos nós. A esperança de perdão. Você não precisa se desesperar. Há esperança para você. Você não foi longe demais porque o amor de Deus te alcança. O amor de Deus te traz de volta. E esse amor maravilhoso de Cristo foi manifestado em todos os momentos do seu ministério. Mas eu queria convidar você agora a nós viajarmos. Nós íamos lá 2000 anos no passado e nós refletimos um pouquinho a respeito da cruz, do evento da cruz, dos seus últimos momentos. Essa ginástica é importantíssima que seja feita. A nossa mente tem que se demorar na vida de Cristo, especialmente nos últimos momentos. Eu jamais me esquecerei de uma vez eu li um relato de que alguém ouviu Billy Graham pregar certa vez. Aquele famoso pregador que faleceu alguns anos atrás, a quem eu também admiro. Tenho obras de Billy Graham em casa. Eu li uma recentemente, Jesus e a Geração Jovem. Esse Billy Graham, um tremendo homem de Deus, um tremendo pregador. Alguém certa vez ao ouvi-lo disse para ele: olha, pastor Billy Graham, a sua pregação está ultrapassada. Enquanto você pregava, eu me senti que eu estava vivendo há 2 séculos no passado, porque você está descontextualizado. A sua pregação não está mais atualizada. E Billy Graham teria dito para esse jovem: se você, enquanto eu pregava, se sentiu há 200 anos no passado, então eu falhei. Eu queria ter levado você há 2000 anos. É isso que a Bíblia tem que fazer com todos nós. Ela tem que nos levar ao passado. Ela tem que nos levar a Cristo. E olha o que acontece no momento em que Jesus está nas suas cenas finais. 2 ladrões, comparsas de Barrabás, estão sendo levados para a crucifixão junto com Jesus. Esses 2 ladrões, eles percebem o quanto eles haviam batido em Cristo. A Bíblia declara que por 2 vezes ele foi chicoteado. Esses chicotes que tinham em suas pontas bolotas de ferro, ossos, isso quando batia no corpo do preso e eles puxavam o chicote, dilaceravam, arrancavam pedaços. Jesus perdeu muito sangue nessas vezes em que ele foi açoitado. Ele perdeu tanto sangue que ele estava fraco a ponto de não conseguir carregar a cruz. Por isso Simão Cirineu teve que ajudá-lo. Mas enquanto ele carrega a cruz, enquanto ele caminha em direção ao Calvário, ali, pela via dolorosa, ele encontra-se com mulheres que demonstram ali amor, ternura, compaixão ao ver aquele homem que sofria tanto. Elas choram. E Cristo não estava preocupado com ele que estava sendo crucificado, mas preocupado com as mulheres que choravam à beira do caminho. Então Jesus disse para elas: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorai antes por vós. No seu olhar profético, Cristo viu que na destruição de Jerusalém no ano 70, algumas dessas mulheres e seus filhos perderiam a vida. Não chorem por mim, chorai antes por vós. Ele não estava preocupado com ele mesmo, ele estava preocupado com as mulheres que choravam à beira do caminho. Quando chegaram no local do martírio, no local da crucifixão, os algozes colocaram uma cruz, começaram a crucificá-lo, e Jesus, diferente dos ladrões que blasfemavam, que xingavam, que tentavam se libertar, Jesus calmamente aceitou ser crucificado. E ele fazia uma oração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que oração tremenda! Jesus orando pelas pessoas que o crucificavam. Quando Jesus foi levantado na cruz, as pessoas que por ali passavam, elas meneavam a cabeça em sinal de repulsa.
Elas diziam, ele não é o Messias, não é um Cristo. Se você de fato é o Cristo que você diz ser, desça da cruz e nós creremos. Elas injuriavam a Cristo, mas Jesus não ligava para isso. Jesus amava todos os que ali estavam. Ele estava consciente de que o sacrifício que ele estava realizando era para salvar essas pessoas. Jesus veio para salvar a todos, para salvar o maior dos pecadores. Você se sente hoje um grande pecador, uma grande pecadora? A graça de Cristo é para você. É Ele que você quer alcançar. Aquele ladrão observava o porte de Jesus, como ele lidava com cada situação. De repente, Jesus olha para baixo e vê sua mãe Maria e ao lado dela João, o discípulo mais jovem dos 12. E antes de morrer, Jesus se preocupa em deixar um lar para sua mãe. Ele diz para João, João, eis aí tua mãe. Maria, eis aí teu filho. Em outras palavras, João, cuida da minha mãe até que eu volte. E de fato, a tradição diz que João acolheu Maria em sua casa e cuidou dela por toda a vida. José não está aí nas cenas da crucifixão. É bem provável que ele tivesse morrido antes desse momento. Maria já era viúva. João, cuida da minha mãe até que eu volte. O ladrão observava aquilo. O ladrão observou quando Jesus disse Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? O ladrão observava toda aquela cena. Eles trouxeram ali uma substância, uma mistura, para que ele tomasse. Era algo que eles davam que ajudava a aliviar a dor, o sofrimento do crucificado, mas Cristo não aceitou. Ele precisava ter sua mente lúcida para esse momento que ele estava vivendo. E estas cenas do Calvário foram mexendo com o coração daquele ladrão. O texto que nós lemos hoje, chega um momento em que os ladrões, eles estão injuriando a Cristo. A princípio, os dois ladrões injuriavam a Cristo. Naquele desespero de estarem ali crucificados, eles diziam, desce da cruz, salva-te a ti mesmo, a nós também. Nos livra desse sofrimento que parece infindável. E de fato a crucifixão tinha esse objetivo, era que eles sofressem, que as pessoas sofressem, que o crucificado sofresse. Nesse período em Roma, era muito comum a crucifixão. As pessoas eram crucificadas como uma forma de reter as aglomerações ou os movimentos contra Roma, ou então as insurreições, as rebeliões. Eles crucificavam a estes. Os romanos tinham esse hábito de crucificar. Era uma cena cotidiana quase. Mas esse ladrão, observando o porte de Jesus, nós percebemos pelo texto que ele então muda de posição. O seu coração é tocado pela graça de Cristo e ele agora começa a repreender o outro ladrão. E olha as palavras que nós lemos hoje. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Agora olha o reconhecimento do seu erro. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ele estava arrependido da sua vida de pecado. Os nossos atos merecem isso. Por isso nós estamos sofrendo. E o seu coração é atraído a Cristo. E ele diz para o outro ladrão, mas esse homem nenhum mal fez. O tempo passa. E então o ladrão deixa cair de seus lábios um pedido a Jesus. Lembre-se de mim quando vieres no teu reino. Não te esqueças de mim quando vieres no teu reino. Nessas palavras não há apenas um pedido de socorro. Há um reconhecimento de que Jesus é rei. Ele tem um reino. Ele falou desse reino.
Em breve esse reino será estabelecido. Eu quero estar nesse reino. O ladrão tomou essa decisão. Senhor, quando vieres em teu reino, lembre-te de mim. Essas palavras caíram ao ouvido de Cristo como um perfume suave. Quanta alegria Jesus sentiu em ouvir esta confissão, essa declaração de arrependimento e fé provindas desse ladrão. Jesus havia definido sua missão, lá em Lucas 19:10, como buscar e salvar o que se havia perdido. E ali, ele estava testemunhando exatamente isso. Alguém que estava completamente perdido no mundo do crime, agora ele toma a sua decisão, ele aceita Jesus como Salvador pessoal e ele pede que Jesus se lembre dele quando Jesus voltar. Não poderiam outras palavras trazer mais alegria ao coração de Cristo num momento de tanta dor quanto estas. E Jesus, é claro, com toda satisfação, declara para esse ladrão: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Antes de avançarmos em nossa reflexão, deixe-me brevemente citar para você um detalhe. Algumas pessoas querem afirmar que quando Jesus disse para o ladrão, em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso, Jesus teria dito que naquele dia o ladrão iria para o paraíso. E alguns até, baseado nesse texto, desejam ensinar que a pessoa quando morre já vai para o céu. Isso não é verdade. Com todo o carinho que você merece, com todo o respeito que você merece, isso não é verdade. Não foi isso que Jesus disse para o ladrão. Mas, pastor Arilton, por que não foi? Bom, você sabe que na língua grega nós não temos vírgula. A depender de onde você coloca a vírgula aqui, você muda o sentido do texto. Mas é muito claro que não foi isso que Jesus disse por duas razões simples. Primeiro, nem o próprio Cristo foi para o céu na sexta-feira. Ele disse para Maria Madalena, lá depois que ressuscitou: mulher, não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Ele não havia ido ao Pai. Domingo ele disse isso. Então, se ele disse para o ladrão que ele estaria com ele na sexta-feira no paraíso, ele teria mentido para o ladrão. Então, não foi isso que ele disse. Segundo ponto, nós temos que entender o que a gente chama de analogia da fé. O que é analogia da fé? Você, quando quer estudar um tema da Bíblia, você tem que olhar o que a Bíblia diz em todos os livros sobre esse tema. E quando você estuda o tema da morte, da ressurreição, a gente descobre que as pessoas, quando morrem, elas não ressuscitam imediatamente, mas todas estão aguardando a ressurreição, que só se dará quando Jesus voltar. Se você vai para 1 Tessalonicenses 4, 16 em diante, se você vai para 1 Coríntios, capítulo 15, 51 em diante, é isso que o apóstolo Paulo ensina. A ressurreição dos salvos, ela só acontecerá quando Jesus voltar. O ladrão não foi para o céu naquele dia. E o ladrão está aguardando Jesus voltar, para então ser ressuscitado. Entendeu? Então Jesus não disse que ele estaria naquele dia, mas você tem que entender o texto da seguinte maneira: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Eu vou dizer para você agora uma verdade. Agora, hoje, eu vou te afirmar uma verdade com toda certeza. Você vai estar comigo no paraíso. E Jesus assegurou àquele ladrão, naquele momento, a salvação dele. E que um dia, quando ele voltar, ele será levado para o paraíso. Quando Jesus voltar, o ladrão será levado para o paraíso. Havia uma antiga poesia que dizia o seguinte: este ladrão foi o maior ladrão do mundo, porque ele roubou ao longo de toda uma vida e na hora da morte roubou a salvação. A poesia está errada. Ele não roubou a salvação. Ele simplesmente aceitou aquilo que de graça nos é oferecido. O plano da salvação não mudou. Nós não somos salvos pelas obras. Não somos salvos por coisas que nós fazemos. Nós somos salvos pela graça de Jesus. E quando nós o aceitamos como nosso Salvador pessoal, Ele nos cobre com sua justiça, como cobriu aquele ladrão naquele dia. É a graça de Jesus que nos salva. O apóstolo Paulo ensina essa verdade lá em Efésios capítulo 2, verso 8,
onde Paulo diz claramente, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. E no verso 9 Paulo diz assim, não de obras, Efésios 2:9, não de obras, para que ninguém se glorie. Você não é salvo pelas obras, você não é salvo pelas coisas que você pratica, nem pela obediência nós somos salvos. Nós não somos salvos porque obedecemos, nós obedecemos porque nós somos salvos. Você entende a diferença? Eu não obedeço para ser salvo, eu sou salvo para obedecer. A salvação é um dom gratuito de Deus. Ela é uma veste confeccionada no tear do céu, sem nenhum fio de obra humana. Salvação é Deus lançar por terra a nossa obra e fazer por nós aquilo que nós nunca poderíamos fazer. Isto é graça. O ladrão entendeu isso e ele aceitou essa graça que Jesus ofereceu e Jesus assegurou que naquele momento ele estava salvo e que quando ele voltasse em glória e majestade, ele seria levado para os céus. Que encontro maravilhoso! Eu fico pensando, para quem eu estou falando agora? Talvez eu esteja falando com uma pessoa que está envolvida no mundo do crime. Talvez eu esteja falando agora para um assaltante, para um criminoso. Alguém que vive uma vida semelhante a desse ladrão. Há esperança também para você. A mesma graça que Jesus ofereceu aquele dia para esse ladrão, Ele oferece hoje para você. Se você reconhecer os seus atos como errados, se você se arrepender, pedir perdão e se você clamar a Ele por salvação, Ele vai te salvar. A salvação é algo dinâmico, Ele não vai apenas te salvar, Ele vai mudar a sua história, a sua vida será mudada. Ele vai arrancar você do mundo do crime, do mundo das drogas, do mundo dos vícios, da prostituição. Ele vai arrancar você desse mundo e vai colocar você a salvo no reino dele. Esta é a promessa. Esse Cristo não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E como isso pode acontecer, pastor Arilton? Se eu tiver a mesma atitude que esse ladrão teve. Primeiro, reconhecer os meus pecados. Nós estamos aqui nessa cruz porque nós merecemos pelos atos que nós cometemos. Segundo, se você reconhece a pureza de Cristo, mas esse homem nenhum mal fez. Terceiro, se você clama para Ele por salvação. Senhor, quando voltares em teu reino, não te esqueças de mim. Se você der esses passos, a mesma graça que salvou esse ladrão vai salvar você. Porque Deus não mudou. A graça que emana do Calvário, ela viaja 2000 anos e ela chega agora na sua casa. Para você que está aí, no sofá da sua casa assistindo o programa. Para você que está aí, dentro do seu carro com o celular assistindo o programa. É com você que Jesus está falando. Para você que acordou, não saiu da cama ainda, mas já está aí conectado no programa Primeiro Deus. É com você que Jesus está falando. E sabe hoje o que Ele quer falar para você? Ele quer dizer assim, filho meu, dá-me o teu coração. Filho, dá-me o teu coração. Entrega a sua vida a Jesus agora. A sua história vai mudar. Ele quer reescrever a tua história. Se você abrir o seu coração, como esse ladrão fez, se você entregar a sua vida a Cristo como Ele fez, a tua história será reescrita. A graça que emana da cruz, ela viaja até você hoje. Ela alcança o seu coração. Eu queria que você pensasse nisso agora. Eu espero que esse amor e essa graça que emana da cruz atinja também a sua vida hoje. Ora comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essas lindas histórias, por esses encontros maravilhosos que pessoas tiveram com o Senhor Jesus. Nós hoje não queremos apenas ouvir dessas histórias, nós queremos que a nossa história também seja real.
que o nosso encontro com o Senhor Jesus ele aconteça. Nesta hora reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos quão longe temos caminhado do Senhor e suplicamos a mesma súplica que fez o ladrão na cruz aquele dia. Senhor, quando vieres em teu reino, não te esqueças de nenhum de nós. Muito obrigado, Senhor, por teu amor e por tua graça. A nossa vida é tua. Nos abraça nesse momento, nos perdoa e nos prepara um lugar em teu reino. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo.